todos, sejam muito bem-vindos à Casa de Bezerra de Menezes, a nossa plataforma digital do Zoom, para mais um momento de reencontro e aprendizado, né, que nós temos nessas manhãs de domingo. Né. Inicialmente, a gente sempre pede para que todos verifiquem os seus microfones, né, para que mantenham-os desligados, porque para gostaríamos de manter para que melhor possamos ouvir, né, o nosso irmão que trará com tanto carinho esse estudo para a gente. Em seguida, nós vamos apreciar, né, o nosso Coral Bem, com mais uma canção que traz com muito carinho para a gente. Em seguida, nós vamos ter uma leitura da nossa mensagem, realizada pela nossa querida irmã Cláudia, que faz parte do nosso grupo de estudo, Um Mergulho no Pensamento de Joana de Ângeles. Bom dia a todos. Vamos então iniciar lendo uma poesia do livro, do livro Os Dois Maiores Amores, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Painel de Natal. Natal. A paz se renova ante o mundo a percebê-la. A esperança, em cada face, tem o fulgor de uma estrela. A luz da simplicidade envolve milhões de vidas. As queixas e as desavenças passam a ser esquecidas. Reúnem-se as criaturas sem farpas de divisão. Acima de raciocínio, destaca-se o coração. O adulto diz à criança: Deus te guarde e te abençoe. Depois, recorda pensando no tempo que já se foi. As preces do mundo inteiro parecem inflamar no ar. Muitos pais abraçam filhos que chegam de volta ao lar. Choram-se ausentes queridos no amor que ninguém traduz, mas o pranto cai dos olhos lembrando gotas de luz. Da cada estreita mais ampla, a alegria apareceu, entrecortada de vozes, cantando Jesus nasceu. Companheiros vão às ruas, fazem o bem sem ruído. Socorro surge a quem sofre, todo pão é repartido. Em quase todo lugar, unem-se os passos e as mãos. Legendas falam brilhando, nós todos somos irmãos. Natal é a fé sempre nova, proclama em alto louvor. Jesus está construindo um mundo pleno de amor. Mei, mei.
Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, vos agradecemos mais uma vez por permitir que estejamos reunidos em Teu nome, para que nesse encontro de corações, Senhor, os pensamentos e os sentimentos estejam afinados com a ambiência que essa data tão importante para toda a humanidade requer. Que quando comemoramos a chegada da Tua presença entre nós, que nos ensinou, nos conduziu e nos mostrou o caminho correto a seguir, que possamos valorizar em cada coração, em cada gesto, em cada palavra, o amor, a fraternidade e a caridade. Que possamos nos doar cada vez mais ao próximo para fazermos dessa família humanidade um único pensamento, que é seguir os Teus ensinamentos para que esse planeta tenha a sua harmonia, a sua paz, toda baseada nos Teus ensinos do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, que a Tua inspiração esteja conosco, ajudando nessa manhã a todos esses participantes e principalmente ao nosso irmão Manuel Messias, que trará com tanto carinho esse estudo para nós nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, graças a Deus, e que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós temos a feliz presença do nosso companheiro Manuel Messias, do Grupo Espírita Caminho da Fraternidade, que desenvolverá o estudo do nosso 14º Encontro com Jesus, cujo tema será a importância de saber priorizar. Fique à vontade, Manuel Messias, a palavra é sua. A todos, que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre com as graças de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar, onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou de dificuldades que, porventura, estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus. Onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de dois se juntam a nós, em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que eles vêm fazer aqui? O que estão fazendo aqui? Primeiramente, não venha para aprender conosco, mas sim as nossas necessidades. Estejam nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendemos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, a abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que esses nossos irmãos já possuem e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto encarnados quanto os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que possamos aproveitar esses momentos que se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar, onde nos reunimos em nome de Jesus. Só para confirmar, estão ouvindo meu som? Sim, Manuel, estamos escutando assim, todo mundo. O tema de hoje é uma reflexão da nossa manhã sobre o nascimento de Jesus. E nós colocamos um título de reflexão dizendo a importância de saber priorizar. Por que isso? O que é priorizar? Priorizar significa encontrar a melhor maneira
maneira de executar uma tarefa sob nossa responsabilidade. E nós vamos ver a priorização que Jesus dá no seu evangelho, nos seus ensinos, e que também nós também damos no aprendizado com ele. Esse é o objetivo primeiro para justificar, comemorar nessa parte. Nós, quando fizemos o trabalho, nós recordamos uma frase que o Dr. Bezerra de Menezes ditou no início da pandemia, para aqueles que ele dizendo: vós que conheceis Jesus. Então, ele descreve o que nós temos que fazer, aquele que conhece Jesus. Em cima dessa frase, nós passamos a refletir. Se conhecemos Jesus, e que Jesus nós conhecemos? E aí, o que nós trouxemos para reflexão? É aquele Senhor do mundo que não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça, que nós conhecemos? Ou é aquele que nos recomenda acumular tesouros que os ladrões não roubam e a traça não corrói? Ou então aquele que venceu o mundo e nos pede para nos vencermos a nós mesmos para sermos seus discípulos? Ou aquele Jesus que no Sermão do Monte alimentou uma centena de almas com os seus ensinos? Ou, por último, aquele Jesus que disse aos seus discípulos que aquele que nele crê poderá fazer as coisas que ele fez e coisas maiores ainda. Então, dentro dessa linha de raciocínio, é que nós buscamos saber quem é o Jesus que nós conhecemos. Sobre esse aspecto, para conhecê-lo, nós temos que buscar uma informação que ele nos prometeu, que é a doutrina consoladora, só através dela, porque o Evangelho em si não diz o que Jesus, que nós estamos conhecendo. E, para entender quem ele é, nós temos que utilizar o raciocínio como unidade doutrinária, que nós mandamos para vocês aí num quadro, a unidade doutrinária que tem que ser observada, o princípio doutrinário e também a concordância doutrinária. É aí que nós passamos a conhecer e obedecer e seguir o Senhor. Porque não é apenas saber dele, é saber o que ele pede e o que nós possamos fazer. E a unidade doutrinária, ela está ligada diretamente ao Criador. Direto ao Criador. Nos princípios doutrinários, para simbolizar essa unidade, Jesus diz: não passarão o céu e a terra sem que tudo que esteja na lei seja cumprido, até o J ou o tio. Então, fica bem claro para nós essa parte. Nos princípios doutrinários, esse princípio doutrinário está subordinado às regras que um governador planetário estabelece para os seus guiados, os seus governados. E Jesus colocou uma série de princípios, mas tem um que atende a ele. Ele diz: eu não posso derrogar a lei, ou seja, mas eu vim para cumpri-la. Então, todos têm que cumprir. E no nosso caso, que é concordância doutrinária, nós temos que agir fazendo de acordo com o que ele mandou, coordenando e respeitando todos, de acordo com que nós vamos evoluindo. Nós vamos começando a compreender o que temos que evitar, o que temos que fazer, e nesse aspecto aí que nós somos orientados cada vez mais. Lembrando sempre que mais será cobrado a quem mais recebeu, e cada um responde pelo que faz, a cada um segundo as suas próprias obras. Kardec nos diz que a nossa doutrina tem 3 aspectos: filosofia, ciência e religião. Dentro dessa linha de raciocínio, nós não podemos nos prender ao que o mundo nos ensina, mas sim o que Jesus passa para nós. A filosofia de Jesus é a busca do conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o conhecimento que nós buscamos no Evangelho. E a ciência não é as pesquisas para chegar em outros planetas, mas sim continuar nesse planeta até o final do nosso curso. E aí, nesse aspecto, nós temos que pesquisar a verdade. E tem um quadro aí que nós mandamos para os companheiros, o que é a verdade, como é que nós percebemos os detalhes que às vezes distorce. Nós temos que entender que o nosso Evangelho, ele sofreu algumas alterações e também algumas censuras. Tem uma passagem quando Jesus está no último dia dele, junto aos seus discípulos, no Sermão do Cenáculo, terminou a reunião, ele sai e vai ao jardim para orar. Ao ir seguir para orar, ele sabia que ali era o último dia dele, ele não voltaria mais a ter contato com seus discípulos no dia seguinte. Então, ele pede a Simão Pedro e João e Tiago para ficar vigiando enquanto ele orava. Simão e João ficou. 1 hora depois, Jesus volta e encontra eles dormindo. E aí ele diz uma seguinte frase: em verdade eu vos digo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Essa frase, a carne é fraca, induziu muitos de nós a justificar nossos erros pela fraqueza da carne. Mas dentro da doutrina de Jesus, essa frase não é verdadeira. Ela foi adaptada por aqueles que, fazendo as traduções, não aceitavam as reencarnações. Por quê? É só nós refletirmos. O espírito está pronto, ele vem para a experiência, então ele está pronto. Mas sabemos que muitos chegam aqui e não cumprem aquilo que é pedido a eles e que tem com eles fazer. Então, o que Jesus diz, o espírito está pronto, mas na carne ele é fraco. E é por isso que ele manda recados para nós relembrarmos o que assumimos lá em cima. Esses pequenos detalhes, aí nós compreendemos o que é a importância de uma letra e de um ponto que nos pede. Que às vezes por pequenas coisas nós desviamos do nosso objetivo ou retardamos a nossa chegada. Nesse aspecto aí, nós verificamos também a religião. O que é a religião? A religião é seguir as recomendações de Jesus. Nós trouxemos, por exemplo nosso, aquela pergunta que Kardec faz: qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao homem para seguir de guia e de modelo? E a resposta é tão curta que nós achamos que não precisamos estudar mais nada. Jesus. O que ocorre nessa resposta aí? Ora, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Mas, na prática, o que nós temos visto é que o que Kardec diz que Jesus é o guia e modelo. Ou seja, o que é guia e modelo? Aquele que eu vou seguir e fazendo dentro do padrão dele. Mas nós, na verdade, muitas vezes queremos transformar Jesus em servidor nosso e não nosso servidor dele. Em serviçais dos nossos caprichos, pedindo tudo que nós queremos. Então, na verdade, nós mudamos também o enfoque de usar essa presença de Jesus junto a nós através do seu evangelho. Nesse aspecto aí, nós verificamos uma coisa. Tem uma necessidade de nós nos conhecermos. Nós queremos conhecer Jesus antes de nos conhecermos. E a melhor maneira de melhorarmos o nosso desempenho está na 919. O conhece-te a ti mesmo. Não conhece-te a ti mesmo, como é que nós podemos nos conhecer? Simplesmente conhecer os nossos atributos e como vamos usá-los. Mas tem uma coisa que nós colocamos que é o seguinte, tem 4 verbos que podem nos ajudar a nos conhecer. O verbo aprender, compreender, aceitar e fazer. O verbo aprender, ele realiza por repetição. Jesus ensinou esse verbo para nós por repetição. De que maneira? Simão Pedro pergunta a ele quantas vezes ele deveria perdoar seu irmão que errasse contra ele. E Jesus responde. Ele pergunta, 7 vezes, Senhor? Ele diz, não, Simão, 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, repete até aprender. Nós, às vezes, repetimos meia dúzia de vezes e não damos sequência na repetição, no treinamento. O perdão, que é a peça mais importante que nós temos na conciliação com os nossos adversários. E não queremos fazer isso. O segundo é o verbo compreender. Jesus nos ensinou o verbo compreender através da comparação das parábolas. Como é que ele dizia? O reino dos céus é semelhante. Aí ele comparava, fazia a comparação para nós. E o verbo aceitar. Aí sim, o verbo aceitar é estritamente a nossa importância que nós demos. Se nós não aceitarmos, não temos compromisso nenhum, porque a partir do momento que aceitamos, nós passamos a ser responsáveis porque recebemos. E dentro do princípio da lei é dito o seguinte, mais será cobrado a quem mais foi dado. E nós encontramos muitos irmãos nossos da doutrina que, conhecendo o processo reencarnatório, eles costumam dizer que nessa encarnação eu até aceito, mas nessa encarnação não vou fazer. Na próxima eu farei. A próxima pode não vir ainda de imediato, como imagina que seja. Nós achamos que isso aí está sobre o nosso cuidado, não é assim que funciona. E nesse aspecto aí também, na relação que nós temos uns com o outro, uns vêm pelos caminhos da justiça e outros da misericórdia. Nós não percebemos isso, mas o Evangelho é claro. Como é que nós enxergamos isso no Evangelho? É um recado do Dr. Bezerra de Menezes. Ele diz para nós o seguinte, se estudar o Evangelho de Jesus com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Então, onde é que Jesus fala sobre esses 2 caminhos? Ele, conversando com o doutor da lei e os fariseus, ele diz, em verdade vos digo que as meretrizes e os publicanos entrarão primeiro do que vós no reino dos céus. Porque João veio pelo caminho da justiça e vocês não deram importância a ele. Ou seja, se João veio pelo caminho da justiça, é porque tem outro caminho, que é o da misericórdia. E nesse caminho nós encontramos quem? Maria, a mãe de Jesus, e a mãe de todos nós. Nesse aspecto,
nós temos que respeitar até aquele que está no caminho da justiça e o que está na misericórdia. Às vezes nós nos excedemos. O da justiça pisa em cima daquele que não tem que seguir nas normas, e o da misericórdia quer fazer tudo para aquele que realmente precisa aprender. Então, a gente tem que saber lidar com essas circunstâncias. Por outro lado, também, nós temos dois comportamentos que é meio interessante em nós. O do fanático e do convicto. O fanático, ele quer impor o que ele sabe, o que ele conhece, e o convicto não muda por nada. E nós encontramos na figura de Saulo de Tarso essas duas figuras. Ele, como Saulo, ele era um fanático. Como Paulo, ele passou a ser convicto. Então, nós também, às vezes, caímos nessa situação. Nesse aspecto aí, nós, para avaliar o motivo da nossa reunião, é conhecer a majestade que é o nascimento de Jesus. Esse momento ímpar. São dois momentos ímpares que o planeta conheceu. A construção do planeta e a vida de Jesus à face do planeta. Como é que foi esse momento imponente? Porque todos os governadores do sistema solar se reuniram em torno do nosso planeta somente nessas duas ocasiões. O planeta sendo colocado em órbita e a vida de Jesus aqui, o que mostra a importância de Jesus, não só para o nosso planeta, mas também pela ordem no sistema solar. Então, não é apenas sobre nós que ele exerce influência, mas todo o sistema que nós também percebemos. E nós não percebemos a influência que nós exercemos no trabalho que damos a ele por nossa causa. Nesse aspecto aí, existe também o seguinte: toda a criação obedece à unidade doutrinária. O que acontece no mundo acontece com todos. Nós, às vezes, ficamos estagiados no mundo superior, mas sim, ele já foi o nosso nível também, não tem muito diferente do outro. E nós percebemos isso porque como é que funciona o processo? Normalmente, os mundos vão avançando, evoluindo, e nós temos um processo evolutivo para esses mundos. Por exemplo, por que Jesus veio até nós aqui? Por dois motivos. A solidariedade entre Sírios, Capela e a Terra propiciou o seguinte: o nosso irmão Mauro, no livro Universo e Vida, ele diz que quando os sírios alcançou o mundo de regeneração, havia alguns espíritos ali que não tinham condições de permanecer no planeta porque não tinham aprendido as lições, não passaram nas provas. Então, esses espíritos rebeldes e orgulhosos foram transferidos para a Capela. E, lá em Capela, alguns se redimiram e voltaram para o seu planeta, mas outros continuaram persistindo na sua realmente rebeldia e ainda acumulou mais seguidores daquele planeta para realmente agirem contra os interesses do governante de Capela. São esses espíritos que, rebeldes e realmente revoltados, foram realmente separados de Capela quando alcançou o nível de regeneração para ir para um planeta onde estaria sendo entrando no período de provas. E esse planeta é a nossa Terra. O nosso Emmanuel relata isso para nós quando ele diz o seguinte: foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino e amor de justiça, aquela turba de sofredores infelizes. Abençoou-lhe as lágrimas, prometendo-lhe a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Essa promessa de Jesus, feita mais ou menos há 35 mil anos atrás, aos capelinos que vieram para cá, foi que realmente motivou Jesus vir há 2 mil anos para aqui. Por que isso? Porque ele viu, enxergou a situação que aqueles seres chegaram. E ele transmitiu para nós, para termos uma ideia como foi, que é uma situação de ranger de dentes e de trevas, onde houver choros e ranger de dentes. Ou seja, desespero e medo. E preocupado com a sua humanidade, também vai passar por essa experiência, ele veio até nós trazer um exemplo. É aí que nós verificamos o seguinte: quando ele começa, na sequência, nós estamos vendo aí, Jesus queria que seus discípulos soubessem quem ele era. Então, quando eles chegarem em Filipe Cesareia, ele faz a seguinte pergunta aos discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? Quem diz eles que eu sou? E aí, eles respondem: uns dizem que é João Batista, outros Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus torna a perguntar a eles novamente: e vós, quem dizeis vós que eu sou? E eles respondem. E Simão Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Senhor. E Jesus lhe diz: Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelou essa verdade, mas sim o Pai que está nos céus. Mas Jesus recomenda a ele:
ordenou a ele que não dissesse ainda a ninguém que ele era o Cristo. Olha, bem, por que Jesus não queria que todos soubessem que ele era o Cristo? Ele queria que os seus discípulos soubessem. A prioridade dele é essa, é uma da prioridade dele. Vocês têm que me conhecer, porque vocês vão continuar a minha obra. Aí nós vemos como é que se continua a obra. E aí nós verificamos que quando Jesus veio aqui, ele escolheu 12 pessoas para ser colaborador dele. Moisés não escolheu ninguém e passou 40 anos no deserto com o seu povo. Jesus escolheu 12 e em 3 anos treinou eles para trazer a mensagem até os dias atuais. Então, nós verificamos a diferença de técnica, de prioridade que um dá em relação ao outro. O próprio Kardec também, no início do seu trabalho, levou 12 anos sem preparar uma equipe para acompanhá-lo. Tanto assim, no final dos seus dias, tivemos dificuldade na sua continuação. Quem continuou a obra dele para publicar um livro só levou o dobro do tempo que ele levou para trazer a doutrina toda. Você vê a dificuldade de alguém para continuar o trabalho. E Jesus percebeu essa importância, né? E nesse aspecto aí, nós vemos o seguinte, vamos voltar nessa resposta aí. Uns dizem que é João Batista. Olha só, alguns meses atrás, João vivia com Jesus ali junto deles. Por que responderam João Batista? E Jesus disse que Elias era o João que tinha que vir. Ora, então os dois são o mesmo. Como é que eles dizem que achavam que Jesus era os dois? Não, é que aí nós vemos a mediunidade de Jesus trazendo mensagem desses dois para esclarecer as pessoas que a vida continua, que ninguém morre. Só isso, simples. Hoje é fácil compreender isso, mas muita gente, e a grande maioria, não aceita esse processo reencarnatório da comunicação entre os dois mundos. Nesse aspecto aí, nós vamos ver o seguinte, Jesus, quando não queria que ninguém soubesse, ele vê a reação que ele tem quando ele vai a Nazaré. Ele vai a Nazaré, no slide seguinte, e lá ele é dado a ele o livro que ele vai ter que ler, e ali diz que ele achou o lugar em que estava escrito, e aí ele traz uma mensagem de Isaías. Quando diz que achou, é porque ele procurou, não foi aberto ao acaso, porque ele sabia que mensagem que ele tinha que dar para que aquele povo soubesse quem ele era. Quando ele termina toda a leitura, ele fecha o livro, devolveu ao assistente que ele deu, os olhares todos se voltam para ele, e aí então ele começou a dizer, hoje se cumpriu essa escritura aos seus ouvidos. Ele diz que cumpriu essa escritura aos ouvidos de todos que ali estavam. E eles começam a dizer, mas esse não é filho de José, filho de Maria, tem os irmãos junto a nós? Então eles baixaram o nível para um ser humano. Eles não perceberam a grandeza de Jesus. Como assim nós sabemos também que quanto mais nós avançamos, nós vemos que é maior do que nós pensamos ou imaginamos. Então, nesse aspecto, nós vemos por que ele tinha essa preocupação. Nessa sequência aí, o que acontece? Nós vamos verificar o seguinte, Jesus chegou na Saara com seus discípulos e notou uma coisa, que ali na Saara havia algumas pessoas que davam a aparência que não tinha pastor, eram pessoas sem pastor para guiá-las. E aí ele vira para os discípulos e diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Repara bem o recado que Jesus dá para os seus discípulos. Rogai ao Senhor da seara, não é ele que vai rogar, não, somos nós que vamos rogar. Quantas vezes no nosso trabalho falta trabalhador? E nós, às vezes, sem treinar, preparamos o primeiro que aparece. E nós pedimos para mandar trabalhador, às vezes não pedimos. Ah, mas ele sabe que eu estou... Não, ele mandou rogar. Que ele sabe, mas nós temos que saber que podemos contar com ele. Esse é o objetivo dele, saber que pode contar com ele em qualquer circunstância. Por quê? Não é ele fisicamente, porque ele diz, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. Ora, se eu estou em nome dele, meu mentor também está, o da casa também está, ele está presente ali, é só imaginar essa imagem que ele passou para nós. É aí que nós enxergamos a presença dele, não é ele fisicamente, mas os resultados da presença dele chegarão até nós. Então, nesse aspecto aí, nós verificamos uma coisa, a importância que ele dá no Sermão do Cenáculo. E aí uma coisa que chama a nossa atenção. No Sermão do Cenáculo, Jesus, todos nós falamos sobre o Sermão do Monte. Vou só adiantar para os nossos irmãos. Se o Jesus não tivesse feito o Sermão do Cenáculo, talvez não tivéssemos conhecimento do Sermão do Monte. Por que isso? Repara o detalhe de Jesus.
O Sermão do Cenáculo tem 5 capítulos, do Monte tem 3. No Sermão do Monte, Jesus fala para centenas de pessoas que querem ouvi-lo. E ali realmente marcou, porque ali tem todo o princípio doutrinário que nós temos necessidade de aprender. Todos. Inclusive as comparações que Jesus faz. Mas no Sermão do Cenáculo, Jesus não queria ninguém além dos seus discípulos. Como é que ele faz? João, que escreveu o Sermão do Cenáculo, não tinha nem ele conhecimento da ideia de Jesus. Mas nós encontramos a prioridade que ele deu no Evangelho de Marcos e de Lucas. De que maneira? Jesus chamou Pedro e João e pediu para preparar a Páscoa para eles, a ceia. E eles perguntam, onde quer que a preparemos, Senhor? E ele então diz, vocês vão entrar na cidade, quer dizer, estavam fora da cidade. Vocês entrarão na cidade e um homem com um cântaro de água sobre os ombros virão ao encontro de vocês. Você segue ele. Ele vai entrar numa casa. Na casa que ele entrar, vocês dizem ao dono da casa o seguinte, o mestre manda perguntar onde deverá preparar a ceia deles com seus discípulos. Ele então levará vocês num cenáculo mobiliado. Ali vocês vão preparar a Páscoa. Ninguém sabia disso. E aí nós vemos a importância do silêncio, do segredo guardado. O dono da casa era de confiança de Jesus, não contou para ninguém. O empregado do dono da casa também não falou para ninguém, nem para os discípulos. E nós, às vezes, como sabemos de uma coisa importante, estamos contando para todo mundo. Daqui a pouco, o que era para um saber, está todo mundo lá na porta. Eu não falei para não contar. Olha só o detalhe que é. Nós temos que aprender a priorizar o que guardamos e o que falamos. São coisas simples, mas é do nosso cotidiano. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E do que vê também. Teu olho na janela do teu corpo. Se o teu olho for doente, todo o teu corpo estará em treva. Então, se o corpo estiver em treva, quão grandes serão essas trevas? Então, só aí que nós vamos aprendendo a aplicar os ensinos de Jesus no nosso dia a dia, nos corrigindo com os nossos comportamentos. Nesse aspecto aí, verifica o seguinte, quando começa... Aí começou o sermão do cenáculo. No 13 começa o sermão. Nós vamos trazer a seguinte parte. Jesus levanta-se da mesa, coloca uma bacia aos pés dos discípulos, lava os pés de todos e enxuga um por um. Nós sabemos que Pedro queria recusar que ele lavasse, mas teve que lavar também. Ele volta, senta-se à mesa e pergunta, vocês viram o que eu fiz? E ele diz, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. Se eu, vosso mestre e senhor, lavei os pés, recomendo também façais os mesmos uns com os outros. Repara bem um detalhe nesse que Jesus diz. Uns com os outros, ele está falando só para os discípulos. Nós temos a mania de estender para todo mundo. O discípulo que está em aprendizado, ele vai ver isso aí que é humildade. Aquele que não está preparado, acha que é obrigação nossa fazer. E, às vezes, nós desvirtuamos ele no reconhecimento de que fazer para ser um discípulo de Jesus. Então, nós temos que ter cuidado com qualquer pessoa que nós criamos o hábito de achar que nós estamos a serviço deles e não eles a serviço de Jesus. Então, nesse aspecto aí, nós vamos ver essa parte aí. Quando terminou o Sermão do Cenáculo, esse capítulo 13, Judas Iscariote sai da reunião. Ele sai da reunião e aí Jesus, então, começa a explicar aos seus discípulos o motivo daquela reunião. É aí que ele avisa que é o último dia dele junto a eles. E como é que ele faz? Ele diz, vou preparar-vos lugar. Nós temos aí na tela. E para onde vou, vós conheceis o caminho. Tomé, ouvindo isso, disse, Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for por mim. Se me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. Filipe, escutando isso, vira-se para ele e diz, mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele torna a Filipe e diz, Filipe, há tempos estou convosco, não me conhece? Quem me conhece, quem me viu, viu o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai?
Aquele que crê em mim fará também essas obras e fará maior do que essa que eu estou fazendo. É aí que ele diz aquela frase que nós comentamos agora há pouco. Então, os discípulos aí começam a perceber a grandeza dele. E vamos para o capítulo 27, na sequência, quando ele traz essa mensagem aqui é para nós prestarmos bem atenção. Olha o que Jesus diz. Pai, o capítulo 17 todo é o maior de todos. Jesus usa só para agradecer ao Pai. Nós só trouxemos um resumo que nos interessa de momento. Ele diz, Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me desse para fazer. Ou seja, ele está dizendo que ele completou a obra dele. O que ele está fazendo mais conosco? Quer dizer, nós estamos exigindo demais. Ele diz, completando a obra que me desse para fazer. Qual foi a obra que ele deu? Aí que nós temos que parar para analisar. Ele construiu um planeta, organizou todo um processo que nós chamamos de doutrina dos espíritos, para poder fazer uma centelha rebelde se transformar em espírito, passando pelo reino mineral, vegetal, animal, e chegar no nominal. 4 bilhões de anos para fazer isso. E chegar no reino nominal, onde ele diz, façamos o homem à nossa semelhança. Aí nós começamos a ver a posição de Jesus na nossa direção. E, nesse caso, ele continua, Pai, não rogo somente por mim. E aí ele termina, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, não rogo somente por aqueles que me deste, mas também por aqueles que por suas palavras hão de crer em mim, para que veja a minha obra, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus, nessa hora, ele fala 2 momentos importantes para nós. Do mundo não existir e no mundo não ter sido criado ainda. Se o mundo não criou, não está criado e também não existia ainda, nem nós estaríamos aqui. E todos que falaram do evangelho partiu da criação do mundo. Então, por isso que tem realmente distorção nas informações. Nós temos que começar a entender isso. São coisas assim que estão aí nas nossas vistas e nós não enxergamos. Nessa hora, nós podemos parar ouvindo o que ele está dizendo, olhar para o espaço. Nossa irmã falou dos tempos que passam. Voltar no passo antes de Jesus construir o planeta e olhar para cima, a Terra não está no sistema solar. Mas vai ficar, ele vai colocar. E nós teremos uma morada e uma escola para aprendermos. E nesse aspecto aí é que começa, na verdade, a nossa situação. E por que, na verdade, esse momento nosso, ele é ímpar em termos do nascimento de Jesus? Tudo isso aí foi possível em função dessa situação que ele nos criou. Nós temos aí também o Consolador. Ele fala do Consolador. Olha só o detalhe que Jesus coloca aqui para nós. Só para... Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. É o que ele diz, que ele vai rogar ao Pai para dar outro Consolador. Mas no capítulo seguinte, na informação sequente, ele diz, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei. Ou ele mudou quem está mandando. Nós temos que adaptar o que prevalece, o que é dito por último. A última palavra é que vale. Se ele diz, por que ele diz que eu pediria ao Pai para mandar o trabalhador? Para não parecer que ele está mandando em tudo. Ele diz, o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vamos pedir ao Pai que mande mais trabalhadores. Então, nesse aspecto aí, nós verificamos o seguinte, ele diz, eu vos enviarei. E aí, nessa sequência, nós pediríamos para avançar aí o seguinte aspecto. Tem um quadro, esse quadro aí, olha só. Eu marquei aqui a página que a nossa irmã leu, que diz que o tempo que já se foi. O tempo já se foi. Vamos voltar no tempo de Jesus e trazer as informações daquela época para cá? Vamos trazer, nós já ouvimos alguma coisa? Vamos trazer para cá. Na época de Jesus, a população do planeta era de 300 milhões de pessoas. 300 milhões de pessoas. Quando Kardec reencarnou, a população tinha alcançado 1 bilhão de pessoas. Quando Kardec começou a escrever a doutrina espírita em 1856, a população do planeta atingiu 1 bilhão 250 milhões. Se nós fizermos uma comparação, quer ver bem, a reencarnação é organizada lá em cima. Pela organização da vinda para cá, nós temos a ideia do que Jesus está fazendo. É só observar. Então, quando Kardec ele mandou o Consolador, ele podia aumentar essa população. Levou 1.800 anos para aumentar 700 milhões de pessoas. E a média de aumento anual foi de 400 mil pessoas.
Quando Kardec faz uma pergunta, chamou a atenção de Kardec, ele percebeu isso. E qual é a pergunta que ele faz? Indo sempre a população da progressão crescente que vemos, chegará um tempo que seja excessivo na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa inútil faz. E aí Kardec, então, se acalma. Fica tranquilo. Ele tranquilizar com a resposta que recebe. Não, nós ficamos questionando, porque não atende a nós, não é? Atende a todos. Então, parabéns. Aí nós partimos para fazer de 100 anos. Em 1800 atingiu 1 bilhão, aumentou 600 milhões. Em 1900 atingiu 1 bilhão 650 milhões, aumentando 650 milhões. E a média, que era de 400 mil por ano até Kardec, passou para 6 milhões e meio de pessoas, crescendo anualmente. Vamos trazer a 1950? Creio que, às vezes, na nossa reunião, eu, pelo menos, sou da época de 50, antes de 50, antes de 40. Em 1950, atingiu 2 bilhões e meio de pessoas. Aumentou 950 milhões em período de 50 anos, que elevou a média, que era de 6 milhões e meio, para 19 milhões por ano de aumento. As pessoas já começaram a ficar preocupadas nessa época. No ano 2000, que todo mundo recorda aqui, é claro, atingiu 6 bilhões de pessoas, um aumento de 3 bilhões e meio em 50 anos, olha só. Quase 3 vezes e meia mais do que a anterior. Por que isso ele está fazendo? Todos precisam de oportunidade, de chance, para demonstrar que pode passar na prova. Que lá em cima aprende, aqui faz a prova. Lá aprende, lá em cima faz a prova aqui. Nós aprendemos dos dois lados. Lá em cima nós damos mais importância, tanto é que estamos preparados para vir para cá. Aqui nós não damos tanta importância, não realizamos a prova que assumimos lá em cima. 3 bilhões e meio, aumentou a proporção que era de 19 milhões para 70 milhões por ano, aumentando. 2020, quando começou a pandemia, e o doutor Bezerra me mandou uma mensagem para nós termos calma e exultar de alegria, porque se conhecemos Jesus, não precisamos nos preocupar. A morte não existe, ele diz, é apenas a nossa libertação. E se precisar ir socorrer e amparar, que vamos, seremos protegidos. Ele coloca isso na sua mensagem. Nesses 20 anos que nós estamos analisando agora recente, houve um aumento de 1 bilhão e 800 milhões, que aumentou 90 milhões a mais por ano. Olha a progressão que está tendo. Voltamos agora, em 2010, uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes nos diz que Jesus autorizou a Ismael a informar aos responsáveis pela população terrena, do plano espiritual, a equipe, que em 50 anos seria trocada toda a população. Primeiro 1/3, 2/3, terceiro. Começou no dia 18 de abril, a Era do Espírito. No quadro seguinte, por favor, avança para nós. Olha só. Nós aí vamos entrar na anunciação de Jesus, vamos ver o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus. Olha só, a anunciação de Jesus, trazida por Lucas, Lucas usou 2 capítulos para trazer a memória de Maria para nós, 2 capítulos. E essas informações que nós temos aí, elas foram resgatadas mais de 20 anos após a crucificação de Jesus. Durante 20 anos, ninguém se importou com ela. Para ter ideia, João Batista trouxe Maria para morar com ele lá em Éfeso. Paulo de Tarso fez uma visita a João e tinha um desejo dele intenso, conhecer a mãe de Jesus. Quando ele foi conhecer Maria e viu nela um anjo vestido de mulher, e ela contou a ele pela primeira vez isso que Lucas está nos escrevendo, não nos detalhes que Lucas trouxe, mas no geral ela colocou para ele. Ele ficou tão entusiasmado que pediu para reescrever essas lembranças, que ele queria escrever um evangelho partindo das lembranças dela. 20 anos ninguém se preocupou como foi o nascimento dela. E nós aqui, quando temos uma pessoa importante que nós conhecemos, sempre, vem cá, como é que foi o nascimento dele? Fica perguntando para todo mundo. Maria nunca disse para ninguém como foi. E ela não fala só do nascimento de Jesus, fala de João, que é anunciado a Zacarias, quando anuncia a Zacarias, que a mulher dele vai dar luz. Ele duvidou porque a mulher dele era estéril. E o anjo Gabriel diz, por causa da sua dúvida, você ficará mudo até que ele nasce, vai colocar o nome dele de João. E aí diz que no 6º mês,
Isabel concebeu e ficou 5 meses oculta. Por que Isabel ficou 5 meses oculta? Uma mulher que não engravida, quando ela sabe que está grávida, ela tem todo o cuidado do mundo para não perder a gravidez. E ela está valorizando essa gravidez. O que aconteceu? É registrar para nós a preocupação de Isabel para não perder o parto. Nessa idade eu não quero mais, seu gente. É quando manda. É lá que decide, é que obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cada um com a sua prova. E no 6º mês, o que aconteceu? Há um programa nisso tudo. O anjo foi até Maria, na Galileia. Uma jovem que estava comprometida com José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E lá ele faz a anunciação. Pode avançar o nosso próximo quadro aí, por favor. E ele diz: salve, agraciado, o Senhor é contigo. Nós não vamos ler até aqui, assim, essa saudação do anjo, nós temos que nos curvar cada vez que nós ouvimos, repetido pelos nossos irmãos católicos. Lá ela é composta de 3 partes: a saudação do anjo, a saudação de Isabel e a nossa saudação também, o nosso pedido. É só olhar com atenção. A saudação do anjo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está convosco. É o anjo falando a ela, com todos os detalhes que é acrescido aí. E nós ouvimos e pensamos no anjo diante daquela jovencinha, que agora, contando a história, com 70 anos que ela tem, quando ela está contando essa história, já passou dos 70 contando essa história aí. Mas nós imaginamos ela ouvindo essa mensagem da boca do anjo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está com você. Ela se curva. Depois que ela recebe a missão, 6 meses depois, ela vai até Isabel. E quando ela visita Isabel, sabia de tudo já, ela grita lá de fora: Isabel! Isabel, ao ouvir tua voz, vem correndo e dizendo: bendita sois vós entre todas as mulheres, pois quando meu filho ouviu tua voz, ele alegrou-se no meu ventre. Como posso merecer a visita da mãe do meu Senhor? Está tudo sendo revelado e confirmado. E nós não vemos a grandeza desse momento. Vemos apenas os presentes que trocamos, a data que comemoramos, sem ver esse momento ímpar que nós tivemos ao nosso alcance. E aí vem a nossa parte na oração, que não está contida aí nesse ponto. Santa Maria, Mãe de Jesus, minha mãe, mãe de todos nós, pecadores, que ainda estamos nessa escola que o Senhor nos ofereceu. Rogai por todos nós, Senhora, pobres pecadores, hoje, agora, em todos os momentos de nossas necessidades. E Maria, nós podemos tratá-la de 2 aspectos: a nossa mãe e a nossa rainha. A nossa mãe, nessa prece que marca o nascimento de Jesus. E na rainha, quando diz: salve, rainha, é o respeito: mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. É a saudação. Se fizermos com convicção essa saudação, com certeza, elas alcançarão os planos mais elevados. Nós temos um exemplo de servidor de Maria, como o mentor da nossa casa, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele tinha uma devoção imensa por Maria, tão grande que quando Bezerra completou 50 anos de desencarne, Maria se antecipou no pedido a Jesus para que o colocasse na condição de eleito, já de livre de redimido. E aí, quando ele está comemorando os 50 anos desencarnado, continuando trabalhando, Celina traz a notícia a ele. Ele ouve, emocionado, dizer: Bezerra, manda a mãe de Jesus dizer-te que ela conversou com o filho a teu respeito, pedindo que você fosse promovido para esferas mais elevadas. Não tem mais compromisso com o planeta. Você está livre, Bezerra. Ele humildemente se curva e diz: olha, agradeço imensamente o pedido da Mãe Santíssima, mas diz a ela que ainda não posso partir, tem mais irmãos na minha retaguarda que eu preciso ajudar. Me dê mais algum tempo. É o trabalhador querendo serviço. E nós, às vezes, queremos descanso. Achamos que estamos cansados demais, chavecemos muito. Nós vamos vendo aí esse processo que ele tem. Agora, tem um caso aí na sequência. Aqui nós temos o nascimento, os que primeiro conheceram Jesus. Quem conheceu primeiro Jesus? Quando nasce o filho, uma pessoa imponente, quem é que vem? Os governantes, os presidentes de nações. Não. A mãe viajou no lombo de um animal, que era pelo recenseamento. Não tinha lugar para eles na estalagem, que ele teve que nascer na estrebaria,
teve uma manjedoura como berço. A gente vai nas lojas para escolher o melhor berço para dar de presente. E aí nasceu numa manjedoura. E os pastores que trabalhavam do lado, os pastores que trabalhavam do lado, eles tomam um susto quando vê um anjo celestial chegando e dizendo, né? Não temas, trazemos boas novas. Ide a Belém, lá achareis um menino envolto em faixas. Nasceu na cidade de Davi o Salvador. Ide a Belém, o Salvador. Esse é os primeiros que viram o Salvador do mundo. Eles ouvem, partem para lá e chegam lá. Antes deles saírem, chegam a milícia celestiais cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra a todo homem de boa vontade. Eles vão e encontram tudo isso lá, encontram José, Maria e o menino na manjedoura, e conta para ela. E Maria se emocionada, e o evangelho diz que Maria guardava tudo isso em seu coração, sem falar para ninguém. Tudo isso guardado. E graças a Paulo e Lucas, foi resgatado para nós essa informação, essa experiência aí. Nesse aspecto aí, nós vamos chamar a atenção especial no quadro seguinte. Por favor. Aqui nós vemos os primeiros a conhecer Jesus. Agora, 40 dias depois, é levado em Jerusalém para ser batizado. Ali em Jerusalém, olha, de Belém, voltou de novo, de Belém a Jerusalém. Quando ele chega lá, Simeão, que era avisado por um espírito de que ele realmente veria o dia da salvação de Israel, que ele fosse naquele dia no templo. E ele foi. E quando ele vê Maria chegando com aquela criança, ele toma a criança dos braços de Maria e diz: Senhor, despede-me em tua paz, o teu servo, pois os meus filhos viram a salvação de Israel. Não só de Israel. Jesus, quando veio para Israel, ele falou no seu evangelho: eu vim para as ovelhas desgarradas da tribo de Israel, que lá estavam os primeiros capelinos. Só para fazer um alento aí, os nossos irmãos da ciência ficam procurando ETs extraterrenos. Nós temos aqui espírito de Sírios e de Capela misturado com luz que nem percebe quem é quem. Só para ter uma ideia sobre isso. Vê o quadro seguinte, por favor, para nós verificarmos. Aqui é o teste final para nós. Teste de confiança em Jesus. João Batista, quando foi perguntar se ele era o Cristo, ele diz: não sou. Mas no meio de vós alguém que não sou capaz de desatar a correia da sandália dele. Isso ele diz, porque ele foi avisado disso. Quando ele começa a batizar, Jesus vem e entra no Jordão para ser batizado por ele. Quando ele vê Jesus, Jesus era primo de João Batista. Os dois cresceram juntos até a sua mocidade. Mas João não sabia quem era aquele que iria anunciar. Mas quando Jesus entra nas águas, ele olha e vê o que o seu amigo espiritual disse que ele viria. Ele diz: eu não o conhecia. Nem ele conhecia Jesus, e nós queremos conhecer por quê? Mas aquele que me mandou batizar em água me disse sobre quem eu vi se descer o Espírito e pousar sobre ele, era ele. E eu vi: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E quando Jesus se aproxima dele, ele diz baixinho: Senhor, não chamou de primo, com a intimidade que tinha antes. Senhor, eu deveria até vós, tu vens a mim? E Jesus diz: João, é necessário que se cumpra as Escrituras. João tinha certeza que ele realmente era o Salvador. Mas, e aí nós vemos quando nós caímos, entramos num problema e achamos que não tem saída. João, quando estava no cárcere, e preso, e sabia que ia ser degolado, ele chamou 3 discípulos e disse: vai até ele, vê o que ele faz. Se é ele mesmo que nós estamos aguardando, não tem que esperar por outro. Quer dizer, aí ele duvidou. Será que é ele mesmo que eu tinha que anunciar ou eu enganei? Jesus tinha dito que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior de todos. E se ele teve dúvida, por que nós não podemos ter às vezes também? Mas nós podemos nos valer da dúvida dele para ter a confiança que nós temos, que agora ele tem. E aí, quando eles foram perguntar a Jesus, Jesus não respondeu nada. Mandou que eles sentassem e ficassem vendo o que ele fazia. Quando Jesus terminou o dia de trabalho, disse a ele: levanta, vai até João e conta que vocês viram os cegos enxergarem, os aleijados andarem, os leprosos serem limpos, os mortos ressuscitados. Diga isso a João e ele vai entender. Então, repara o detalhe. Nós não precisamos de muito mais coisa para confiar em Jesus. Apenas
colocar nossas dificuldades nas condições, ou em não aumentar as nossas dificuldades. Nesse aspecto aí, tem uma coisinha que nós gostaríamos de mostrar para vocês. Nós temos aí até uma gratidão. Ismael, mais ou menos, antes que viesse, há mais ou menos, em 1838, mais ou menos, 37, 38, Ismael reuniu uma equipe de trabalhadores dele e ele diz o seguinte: nesses 100 anos, se efetuarão os grandes movimentos de preparar todos os outros 100 anos que hão de vir. Quais são esse período que ele está falando? 1828, 1928 e 2028. Então, é mais ou menos 2030, 28 e 2030. E um dos trabalhadores, servidor dele, estava do lado, ele chama e diz: confia a ele a tarefa de vir realmente reagrupar os dispersos. Esse irmão que ele chama para essa tarefa chamou aqui entre nós Adolfo Bezerra de Menezes. Ele reencarna. Repara bem um detalhe. Isso, 1838, 30 antes do Consolador chegar, já sabia que teria os dissidentes, os dispersos. Mas teria que ter alguém para reagrupá-los de novo. As preocupações, eles não improvisam, eles mandam trabalhando para aproveitar o máximo possível da informação que está à nossa disposição. E Bezerra vem, e quase no final da sua vida, ele realiza a tarefa dele. Quando a minha tarefa vem, não sei, talvez já passou e eu não vi, mas pode estar chegando. Então, nesse aspecto aí, tem mais uma coisinha que nós gostaríamos de mostrar, porque que nós fizemos, tem um cálculo aí. O findado do primeiro reinado quando a época que a independência do Brasil e a abdicação de Pedro I. É aí que dá essa ideia. E a reencarnação de Bezerra de Menezes foi em 1831. Para ele reencarnar em 1831, nós temos que considerar que ele precisou ter 9 meses de gestação no ventre da mãe. Então, é retornar 9 meses antes da data de nascer. Então, ele foi gerado em dezembro, mais ou menos, de 1829, e nasceu em agosto de 1831. Então, aí nós vemos realmente o período dos 9 meses que tem. Aí eles dão pistas para nós, referências para nós identificarmos o que nós queremos saber. Que data foi? Não precisa botar um ano, não. A gente tem que ter um trabalho também de pesquisa. Isso é ciência. Isso é ciência. Os nossos cientistas fazem isso com os fósseis. E nós não fazemos com o que nos interessa, por quê? Nós temos que aprender a lidar com isso também. Não é só o nosso interesse, é o interesse de toda a humanidade. Dentro disso, nós gostaríamos de realmente até verificar se tem alguma dúvida, que alguém colocou alguma coisa, que realmente nós temos a ideia da importância do Evangelho de Jesus. Manuel Messias, uma pergunta. Você gostaria, então, que abrisse os microfones para o pessoal questionar? Se alguém tem alguma dúvida, deixa eu te colocar uma coisa, porque essa questão. Quando nós fazemos um trabalho, qualquer um de nós faz um trabalho desse, Emmanuel que nos alertou sobre isso. Perguntaram a irmão, certa feita, no livro Consolador, na questão 378, por que razão são levados espíritos rebeldes ou imperfeitos em reuniões públicas? Vocês poderiam ouvir as palavras dos seus mentores espirituais. O Emmanuel responde o seguinte, que existem espíritos que desencarnam presos nas suas ideias fixas, não vê nem ouve os seus amigos espirituais. São trazidas às reuniões para, ouvindo a palavra dos encarnados em comunhão, estimulados pelos amigos espirituais que trouxeram aquele, para poder fazê-los compreender. Só que quando nós falamos, às vezes não perdemos o contato com os amigos dele. Mas alguns de vocês podem captar a pergunta e fazê-la para que aquele que foi trazido na reunião ouvir o que não consegue ouvir do seu amigo. André Luiz mostrou isso para nós quando ele ficou 8 anos com a mãe dele, o Clarence, ao lado, e não via nenhum deles. Então, nós podemos ter alguém do nosso lado que precisa ouvir. E o trabalho que eles fizeram para trazê-lo, nós podemos compensar, trazendo a informação, se alguém captou essa informação que eles precisam ouvir. É somente por isso. Então, nós daremos aqui, nós ainda temos 5 minutinhos, nós vamos pedir para o anfitrião, né, habilitar, talvez, os microfones para aqueles que gostariam de fazer um questionamento em 5 minutinhos. Se ninguém tiver perguntas, nós preencheremos alguns minutinhos aí de um complemento, ok? Pois não. Então, posso fazer? Pode complementar, por favor. Repara o detalhe. Conhecer Jesus, nós recordamos
que Jesus, certa feita, cruzou todo o mar da Galileia, veio uma tempestade imensa tentando impedir que ele chegasse do outro lado, ele ia apenas libertar um gadareno, um homem que estava nos sepulcros, sendo dominado por uma legião de espíritos. Esses espíritos que dominavam esse homem, ao ver Jesus chegando, ele apenas os reconhece. Que queres tu de nós, filho de Deus? Ainda não chegou o nosso tempo. Então, conhecer Jesus. Então, não é difícil conhecer. Às vezes, o desencarnado que peça é conhecer Jesus. Não basta conhecer. Tem que aprender a obedecer. Esse é o problema. É respeitar e obedecer. Não é só o conhecimento. Que conhecereis a verdade, ele é a verdade. Então, o que acontece? Jesus conversa com ele, pergunta o nome. Qual o nome de vocês? Legião, que somos muitos. Mas eles fazem uma pergunta. Mas não nos mande para o abismo. O que era o abismo? Para que o evangelho de Jesus chegasse ao planeta, foi necessário retirar do planeta 2 bilhões de espíritos empedernidos no mal, que dificultaria a divulgação desse evangelho. Isso é relatado no Apocalipse, quando João diz: eis que vejo descendo dos céus um anjo, trazendo na mão a chave do abismo, e na outra uma corrente. Ele aprisionar Satanás por pouco tempo. Jesus, essa figura de Satanás é dito por Miramês, no livro do Francisco de Assis, que é a figura de Satanás, 2 bilhões de espíritos que dificultaria a marcha do evangelho. E Jesus menciona isso no evangelho de João, quando ele diz: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não ouvem a voz do estranho. E ele complementa dizendo: ainda há outras ovelhas que não estão nesse aprisco. Um dia eles ouvirão a minha voz, para que haja um só rebanho para um só pastor. Repara bem, então ele está se referindo a esses que estavam lá em cima. E o desejo desses que estavam lá em cima era destruir tudo que Jesus fizera quando ele chegasse aqui depois de 1000 anos. E é essa luta que se trava. Só que nada pode impedir. É só um raciocínio simples. Se eles foram colocados lá há 2000 anos, antes de Jesus vir, é porque não há nenhum poder que impeça que a vontade do Senhor possa ser realizada. Porque ele cumpre a lei daquele que o determinou. E aí nós entendemos quando ele pede a glória do mundo antes que o mundo existisse e antes da formação do mundo. É essas coisinhas que nós temos que imaginar. E vamos deixar de reclamar: ninguém nunca fez nada por mim. Isso é um sacrilégio para quem conhece o trabalho de Jesus. Ninguém nunca fez nada por mim. Quantas pessoas não falam isso? Como é que Deus pode permitir isso? São coisas que nós temos que parar de pensar. Às vezes nós estamos sendo intérpretes de alguém que está do nosso lado, querendo passar essas dúvidas dentro de nós. E nós alimentamos essas dúvidas naquele que nós podemos estar mudando, falando da grandeza e do poder daquele que serve o Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a graça de Deus. Agradecemos muito ao nosso companheiro Manuel Messias por compartilhar esse excelente conteúdo aí dos seus estudos, que nos... Eu fico até envergonhado da dificuldade que eu dei aí para ele fazer esse trabalho, mas vai melhorar, viu? Que nos convoca, né, para intensificarmos nossos esforços para essa comunhão com Cristo. Quanto é importante estarmos inseridos nesse movimento de amor, de fé ao lado do Senhor, né, e de todos esses trabalhadores do plano superior. A fim de nos libertar. Só uma ressalva. Jesus, a doutrina diz que nós podemos chegar lá como redimido ou eleito. O eleito não reencarna, não precisa reencarnar. Perguntarei a Manuel, na questão 277 do Consolador, o seguinte: os profetas e os anjos poderiam ser considerados como os espíritos eleitos, que é mencionado na questão 135 do Livro dos Espíritos, e ele responde o seguinte: que os profetas são aqueles, os chamados, entre aspas, para a sementeira divina. Quanto aos anjos, no tempo da elevação que já alcançaram, ele coloca entre aspas, são os escolhidos para fazer a vontade daquele cujas palavras não passarão. Mas quanto ao eleito, é aquele que segue em linha reta, é justo afirmar que o planeta Terra só conheceu um eleito na figura de Jesus Cristo. É o unigênito do Pai. Só isso. Obrigado. Então, pessoal, vamos exatamente desenvolver, trabalhar mais nesse caminho, esse campo enorme, né, de trabalho que é a caridade para com os nossos irmãos, até mesmo para auxiliarmos nessa mudança, né, do nosso planeta que se aproxima, né? Muito obrigado, hein, Manuel Messias? Muito obrigado mesmo, de coração. Lembrando que é dando se recebe, né?
Isso aí. Bem, então eu também gostaria de convidar a todos para a próxima palestra, né? Nessa mesa de paz. Vamos convidar a todos para que no dia 9/1, né? Nós teremos a próxima palestra, será realizada no dia 9 de janeiro, quando teremos o encontro com a Saruí, né? Que sempre também nos traz estudos que nos fazem refletir tanto, nos fazem tanto confabularmos, né? Até após a palestra também, para nós adquirirmos esse conhecimento e interiorizarmos, nos fortalecendo cada vez mais para os nossos dia a dia. Bem, então, nessa ambiência de paz que a gente se encontra, vamos apreciar mais uma música do nosso coral Bem, ok? Vamos compartilhar mais essa música do nosso coral. Paz na terra, doce evento, nascimento do Senhor. Toca o sino e o menino vem trazer-nos paz e amor. Nossas almas jubilosas, sempre rosas pelo ar, são perfumes de mil lumes, das delícias a cantar no Natal. Emoções, corações a pulsar, seja dia de alegria, seja festa, nosso lar, seja dia de alegria, seja festa, nosso lar. Senhor Jesus, irmanados nesta ambiência de paz, de amor, caridade, te agradecemos. Te agradecemos por todo o amparo que temos recebido nessa caminhada e por todo o aprendizado que está disponibilizado para que nos aperfeiçoemos cada dia mais, para sermos as ferramentas em tuas mãos, a trazer a fraternidade, a trazer o auxílio, o amparo àqueles corações sofridos. Que possamos, Senhor, retribuir a todos os auxílios que tivemos, estendendo a mão, nosso tempo e nosso coração àquele que sofre. Que tenhamos, pela tua inspiração, a palavra correta, no momento correto, no tom fraterno, para consolar, para enaltecer e para amparar. Que, se necessário for, Senhor, ajuda-nos a calar nos momentos, evitando qualquer momento de crise e de problemas. Que tenhamos sempre a tua palavra a abençoar, sempre levando luz, amor e caridade. Que o nosso olhar leve a esperança, que nossos gestos leve o amparo e a força para o reerguer. E que tenhamos sempre os teus ensinamentos na nossa conduta, nas nossas palavras, mas também emanando de nós através dos sentimentos. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro, por mais essa manhã, e que possamos, ao decorrer do dia e da próxima semana, distribuirmos todas as flores que recebemos nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus, e que assim seja.